Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar sobre uma parada que talvez muita gente não conheça ou conhece superficialmente. E nós estamos aqui com o André Meirelles, que é sócio da Investmart, um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos do mundo, aqui no Rio de Janeiro. Então vem com a gente. André, a gente esteve aqui há alguns dias conversando com o Samir sobre o mercado de capitais, sobre os negócios, o desenvolvimento dos negócios no Estado e no país. E hoje nós nos deparamos com uma bolsa de valores voltando para o Rio de Janeiro. O Cláudio esteve aqui conversando com a gente e com uma empolgação gigantesca, um carioca flamenguista, e dizendo, vamos transformar isso aí do lado do Eduardo Paes, do governo do Estado, do Caiado, da Câmara. Estamos todos envolvidos nesse processo. Agora a pergunta que não quer calar é como que isso muda a vida de quem está assistindo a gente. A gente sabe, ô André, que ir para a Bolsa é a forma mais barata de trazer recursos para a sua empresa, fazendo um IPO. O que é IPO? Como é que funciona? Como é que é essa história? Conta um pouco para a gente disso. Tá bom. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Tá? É um prazer. Eu, como carioca da Gema, né, e hoje trabalhando na Investmart, que é uma grande empresa do mercado financeiro brasileiro, né, a gente tem 24 bilhões sob custódia atualmente, né, mais de 130 mil clientes. A gente não saiu do Rio, a nossa matriz fica aqui na Torre Almirante com a Graça Aranha, é uma vista linda, está todo mundo convidado, inclusive, quem quiser ir lá tomar um café. Dá para ver o Pão de Açúcar, dá para ver o Dedo de Deus, enfim. E a praia que o Josias falou, né? Eu brinco com o pessoal, tá? Uma brincadeira eventualmente hostil, né? Mas eu falo, cara, porque a gente trabalha de frente para a Bahia, com o mar, com vista para o Cristo, para Santos Dumont, é um andar alto, né? E eu falo, cara, quanto você paga para trabalhar com essa vista aqui, né? Aí eu vou falando os números lá, né? Quando eu chego lá por volta do 500, a galera fala, não, tudo bem, pode botar a parede e me dar R$500 aqui. É a sacanagem lá do escritório. Mas, de fato, é um diferencial, né? O Rio tem uma série de vantagens competitivas. Essa notícia de uma reabertura da Bolsa aqui no Rio é muito bem recebida pela gente, né? A gente brinca, né? Eu entre os meus amigos, sobretudo os da engenharia de produção aqui da UFRJ, né? São Paulo é igual à morte, um dia chega, né? Tá todo mundo morando em São Paulo, né? Eu fico indo a São Paulo 2, 3 vezes por mês, todo mês, né? Mas tentar... Ainda existe muito do mercado financeiro, dos idealizadores, né? Do mercado financeiro no Rio, né? A Casa das Garças é aqui, diversas assets independentes ficam no Leblon, né? Tem a CVM, tem, enfim, diversas. Então faz sentido sim ter uma bolsa. E aí o nicho que ela vai buscar, né? Como é que ela vai compor com a atual B3? Isso é alguma... Deu uma travinha aqui. Desculpa. Faz sentido sim ter uma segunda bolsa aqui no Rio de Janeiro. Essa parte aí. Tá. Aí eu repito isso. Então, faz sentido sim ter uma segunda bolsa no Rio de Janeiro, não só porque a gente aqui goza muito da natureza da cidade, né? A gente tem uma qualidade de vida boa em função disso, né? Era o que o pai estava falando, pô, você faz um beach tênis de manhã, tá numa mesa de operação, de manhãzinha, né? Tá na mesa de operação às 8h30, tranquilamente, vai subir a vista chinesa de bicicleta, tá ali na pré-abertura do mercado no escritório já, então isso é importante, né? Mas o Rio de Janeiro também, eu acho que como herança de uma capital federal, fornece uma mão de obra qualificada muito relevante. Tá? Então, é uma vantagem competitiva para o mercado financeiro que exige profissionais muito qualificados, né?
para atrair mão de obra, né? Sobretudo para aqueles que não gostariam de migrar para outras cidades, para outros países, eventualmente, né? Então, enfim, como é que essa bolsa, né, faz sentido, mas como é que essa bolsa vai compor com a bolsa atual? Isso é alguma coisa que eu acho que vai ficar muito mais claro ao longo do tempo, mas acho muito importante todo mundo ter claro o quanto de esforço foi feito para chegar até aqui, né? E o quanto a vontade política foi decisiva nessa reta final para a sanção sair hoje, né? O que é uma... Para que serve a bolsa, né? No geral. As pessoas criam negócios, né? Tem um sonho, esse sonho vira uma... E aí a pessoa começa de algum jeito a viabilizar. Esse sonho resolve alguma dor da sociedade, normalmente, resolve alguma ineficiência de um mercado, né? Ela tenta melhorar um padrão civilizatório, tenta melhorar algum aspecto da sociedade, né? E aí o empreendedor vai tentar, a partir daquela ideia, ele vai tentar, normalmente tem uma necessidade de capital inicial para viabilizar aquela ideia, né? E aí é o que a sopa de pedra, né, que o pessoal chama. Você tem um sonho, né? Aí você fala, vou fazer uma sopa de pedra. Aí o cara, você vai já ouviram essa história da sopa de pedra? Não, vamos lá. Não, tá, a sopa de pedra. Era um empreendedor, ele tinha um sonho, ele falou, eu vou fazer uma sopa de pedra, né? Eu acho que isso vai ser hiper legal aqui. E aí ele chega na cidadezinha e vai numa casinha de uma vizinha e fala, olha, eu estou fazendo uma sopa de pedra aqui, você consegue me ajudar com alguma coisa? Aí a vizinha dá sal, né? Porra, agora já é sopa de pedra mais sal. E aí depois ele bate na casa do outro vizinho e o outro vizinho dá um alho, né? Já é uma sopa de pedra que tem sal e alho, né? E aí ele vai dar um tomate, né? Eventualmente alguém dá ali uma carne, enfim. E aí no final você tem uma sopa de verdade, né? Partiu lá da ideia da sopa de pedra, mas isso eu estou brincando para ilustrar um pouco a ideia de que é difícil sim, mas assim, o empreendedor tem esse perfil né, tem que, né, tomar risco, acreditar muito no próprio sonho e convencendo as pessoas aos pouquinhos, a ponto de no final você ter lá uma sopa que tem tudo, inclusive uma pedra ali, né? Se for bem, pode até tirar a pedra. Aí você tira a pedra e serve a sopa. Mas ele tem a sopa, ele começa a ter o negócio dele rodando. E à medida que esse negócio vai crescendo, né, essa necessidade de capital, enfim, aí depende do mercado, depende do negócio, a necessidade de capital pode ir aumentando, tá? Mas chega a um patamar de tamanho de empresa que algumas coisas podem acontecer. Uma empresa pode, por exemplo, precisar de muito investimento em tecnologia, né? A gente está falando aí dos tempos de inteligência artificial, né? Investimento em tecnologia é alguma coisa muito, muito cara, né? Eu preciso de muito dinheiro. O que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso pensar em vender uma parte da minha empresa, ou seja, uma parte do direito de lucros futuros da minha empresa, para alguém aportar dinheiro aqui. Direito de lucros futuros, é um investimento, né? Você está vendendo uma possibilidade que em o seu negócio, dando o resultado que você imagina, que você projeta, quem estiver junto contigo vai se beneficiar desse resultado. Exatamente. Então, exatamente. E aí eu consigo ter esse dinheiro para fazer para alocar esse recurso de maneira a aumentar ainda mais o lucro da empresa no futuro, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Tem duas maneiras de você captar, de você ter dinheiro, né? A primeira é você ter gente que te empresta dinheiro. Essa pessoa que te emprestou dinheiro, ela é indiferente à performance da empresa. Tá? E ao negócio crescer ou não, florescer ou não, tudo que ela quer saber é que você vai pagar de volta no prazo acordado, no valor acordado, com aquela remuneração ali de taxa de juros, né, de capital combinada, porque o dinheiro do cara tem que render alguma coisa, né? Ele não vai dar de graça. Essa é a primeira maneira, né? É a operação de crédito, que a gente fala no mercado financeiro, é o que muitos bancos fazem. Tá? A outra é você ter algum alinhamento de interesse com uma outra parte, né? E a pessoa entrar um investidor, um grupo, a pessoa entrar na sua empresa querendo que o negócio dê muito certo e cresça. Esse é teu sócio, né? O teu sócio, ele está interessado em ajudar a fazer o negócio crescer. Porque se o negócio não crescer, ele não consegue ter ganho de capital naquela ação que ele comprou. Tá? E se o negócio quebrar, ele perdeu tudo. Tá? Se o negócio, se um credor te empresta
e o seu negócio quebra, ele executa a garantia, ele toma uma terra, ele toma alguma coisa que você deu lá como garantia para aquela operação de crédito. No negócio pequeno, ele toma o carro do sujeito. Assim, é Brasil, né? Mas provavelmente ele vai tomar alguma coisa, não vai operar clean. Né? E você vai ficar devendo para o resto da vida. Né? Na sociedade, não. O negócio quebrou. Existe uma proteção importante no mercado de ações, né? que é você entra de sócio, se a empresa for muito bem e continuar a crescer. Quando é que você entra de sócio? Quando você compra as ações. Né? Se a empresa continuar a crescer e for muito bem, você surfa todo esse upside. Usei uma expressão inglesa aqui, mas você surfa toda a bonança, todo o bônus do crescimento daquela empresa. Agora, se aquela empresa quebrar, você, como acionista, não fica endividado para o resto da vida. Tá? Então, a gente tem casos agora de empresas grandes na Bolsa, né, que infelizmente quebraram, passaram por momentos de estresse. Né? Os acionistas eles não podem ser constrangidos a honrar uma eventual consequência, né? Porque o menor valor que uma ação pode ter é zero, ela não é negativa. No caso do crédito, não. Se você não pagou, você fica devendo. Tá? Então, é um capital mais alinhado. Tá? É muito do empresário, do empreendedor, né, avaliar se o que ele quer é ter sócio, se já está no momento, ou se é melhor ele pegar dinheiro emprestado, né, fazer as contas dos custos diversos. Né? Mas, voltando à Bolsa do Rio, né, a sua provocação, o Cláudio deixou claro, né, ele falou ele vai buscar empresas de porte um pouco menor, né? Acho que é um projeto, acho que um middle, né? Empresas ali com faturamento em torno de 500 milhões, 300 milhões, né? Até 500 milhões, vou dar um chute aqui, mas eu acho que depende muito das oportunidades que crescerem. 50 milhões mês. 50 milhões, eventualmente, né? É muito saudável a segunda bolsa, né? Assim, até para efeitos de competição no Brasil, né? Acho que a gente não pode esquecer que a gente tem já uma competição natural com bolsas lá fora. Né? Você pega a XP Investimentos, por exemplo, o cara abriu capital, o Benchmark abriu capital lá fora. Né? Mas é nichado, é um business que é muito intensivo em tecnologia. Né? E você tem uma bolsa lá fora que é relativamente especializada, mas para uma empresa brasileira, eu acho que ela vai ter mais sucesso, né? Com marca brasileira, reconhecida no Brasil, eventualmente é mais fácil vender o case, né? Conseguir sócios aqui no Brasil. Então, a empresa começa a crescer, né? E aí ele chega, o empresário, né, o empreendedor, ele vai falar, caramba, agora eu preciso de dinheiro e eu preciso de know-how eventualmente, eu preciso de gente com networking aqui no board comigo, eu preciso, né, aqui no conselho comigo. Então, ele vai estruturando, a empresa vai arrumando, depois de crescer muito, e essa é a prioridade de qualquer empresa pequena, tem que ser crescer, tá? Porque se você não cresce, vão crescer por você. Tá? Vai chegar nesse momento de precisar dar esse salto, né? E aí é importante que a casa esteja muito bem arrumada, né? Para você poder vender a sua empresa ao mercado. Né? E essa venda dessa empresa ao mercado, né? Que a gente chama de o IPO, Initial Public Offering, né? A oferta inicial ao público dessa empresa, desse projeto que nasceu lá como uma sopa de pedra. Isso. E de repente ele já está estruturado, vendendo, já tirou a pedrinha e já está vendendo a sopa. Isso. E aí disse, gente, vem mais gente comigo, se você puser o seu dinheiro, investir aqui, o resultado que está dando hoje é esse, com mais esse recurso que você colocar, eu vou para esse outro lugar. Exatamente. Elon Musk, que está se falando muito, ele faz bastante isso, né? Uhum. Então, isso é uma questão que existe muito na América, existe em vários países, a Índia mesmo, com muito mais IPO do que aqui o Brasil. Por que estão crescendo tanto? Opa, tem algumas respostas aí na mesa, né? Sim, a Índia... A Índia tem muito mais gente, né? Então é natural de terem muito mais IPO, eu diria, para começar. Mas tem uma parte empreendedora, tem uma cena empreendedora forte lá,
tá? Eu não sei, assim, porque idealmente eu compararia com o Brasil, com os Estados Unidos, né? Eu não tenho grandes características, mas só deles terem um boom, eles ainda estarem participando de um boom populacional, atrai muito investimento, tá? Enquanto o Brasil está numa curva demográfica relativamente menos confortável, né? A gente vai ter mais jovem sustentando mais gente velha num futuro muito próximo, né? Um envelhecimento rápido. Lá na Índia nem tanto, tá? Então assim, isso atrai muito investimento e eles são organizados e são bons de tecnologia da informação pra caramba, né? Você pega grandes CEOs de empresas de tecnologia americana, diversos são indianos, né? Então eu acho que isso facilita. Eles têm um ambiente pró-negócio, né? E é engraçado você ter falado da Índia, porque a Índia eu fui à Índia já, tá? Eu fiz mestrado em Nova York, teve bolsa de Ciência Sem Fronteira para fazer mestrado fora do Brasil. Então, fazer engenharia financeira na Universidade de Nova York, tá? A minha turma eram umas 100 pessoas, eram 90% chineses, uns 8% indianos, aí tinha lá um brasileiro, um russo, um grego, enfim, tinha um americano, né, alguns americanos, mas eu fiz vários amigos indianos, né, desses 8%, e aí eu fui para um casamento de um deles na Índia. A Índia é muito pobre, tá? Você vai à Índia, eu nunca fiquei incomodado com poluição. Você já foi à Índia? Não. Tá? Assim, tudo tem muito... Eu fui para Mumbai. Tá, desculpa. As cidades do interior da Índia são mais tranquilas, tá? Mas Mumbai, por exemplo, é o tempo inteiro fumaça. Assim, fumaça. E aí eu entrei no hotel, né? E os hotéis tem outros cheiros fortes, de incenso, de coisas. Mas assim, é uma coisa que incomoda muito. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque eu acho que tem um pouco do papo do ESG que a gente está conversando. Isso que eu estou pensando aqui. Mas não é isso, não. Eles exportam muito talento. Tá? Então, enquanto diversos indianos, né, e filhos de indianos que migraram para os Estados Unidos estão nos Estados Unidos ajudando a pensar muito dos Estados Unidos atualmente e a produzir nos Estados Unidos, a Índia, você fica sentindo muita fumaça, incomodado com fumaça. Você não fica incomodado com fumaça em Nova York, em Miami, né? Mas em Boston, na Índia você fica. Tá? Então, o que eu quero dizer? Essa fuga de cérebro é um problema real. A nível Brasil existe, né? Mas a nível Rio de Janeiro é um negócio que preocupa. Assim, até porque o filho dos meus amigos, ele é paulista, ele não é mais carioca. O avô está aqui, né? Então ele vem visitar o avô aqui de vez em quando, vai gostar da cidade. Mas o vínculo é outro. Não vai assim, ajudar a produzir a cidade, o cara tem que estar aqui, né? Então, era mais por isso que eu falei da Índia. E por que, né, André, que o que motiva, a gente está falando de bolsa, o que motiva ele estar aqui? Porque ele não vem só por amor, ele não fica só por amor. É evidente, eu tenho uma necessidade visceral de sentir o cheiro de mar. Eu tenho. Uhum. Se eu fico muito tempo sem sentir o cheiro de mar, viajando, coisa assim, eu falo, cara, quando eu chego, eu ando, que seja no carro, abro os vidros, nossa, mas está calor, mas tem cheiro de mar. Cheiro de mar. E eu vou sentindo esse cheiro. Então, qual é o resultado? Quais são as vantagens competitivas do Rio de Janeiro? Quais são as vantagens competitivas a partir de ter uma bolsa de valores aqui no Rio de Janeiro? De repente, isso que você estava falando, que o José falou lá em cima, do lifestyle, do que o Eduardo falou, do lifestyle. Será que é isso? Porque nós procuramos, né, André, uma condição de vida que a gente possa fazer um esporte, que a gente possa visitar lugares bonitos e descontrair, descompilar, mas a gente precisa ganhar dinheiro. Precisa. Então, se o ambiente não é favorável, seja por conta de segurança ou o ambiente de negócios não favorável, você fala, tá bom, mas sem dinheiro eu não vivo. Então, eu vou me sujeitar a condições de vida não tão boas para que eu consiga manter a mínima condição de vida com o dinheiro. Como é que você vê isso impactando, de repente, essa bolsa? Até mesmo o que vocês estão fazendo na Investmart, para quem estiver aqui no Rio de Janeiro, conta pra gente.
O dinheiro em si, né? Essa é a parte que a gente estava discutindo aqui, que eu não tinha. Você estava falando do esforço logístico que vai ser imenso, né? O fluxo de pessoas e materiais para uma operação de bolsa hoje, ele é relativamente pequeno, né? As coisas são muito, muito digitais. Agora, eu acho que tem uma questão assim de esse projeto dentro de um contexto de uma revitalização da cidade, né? Então é um marco, pô, tem bolsa no Rio, né? Outras vantagens competitivas, tá? O carioca é empreendedor, tá? Eu acho que é um feeling, tá? Acho que eventualmente a gente é mais. Vamos pegar o André Street, Bentimol, Esteves, né? Assim, é uma galera que tomou risco na vida para crescer muito, né? Assim, então a gente tem um pouco essa cena aqui no Rio, né? Eu estava falando um pouco existe uma mão de obra abundante, qualificada, bem qualificada aqui no Rio, tá? Que vem de boas escolas públicas no geral, né? Privadas também, né? Mas assim, você tem o público ali em peso. O que mais que a gente poderia ter aí tem vocações naturais da cidade, tá? E o quanto elas vão conversar em si com a bolsa, provavelmente, tá? E talvez, sim, por exemplo, você concorda que o Rio tem uma vocação natural ao turismo? Sim. Né? Sim. Então, assim, eventualmente a gente pode ver uma bolsa com negócios relacionados ao setor turístico, talvez, não sei, ou relacionado a negócios de impacto. Negócios de impacto. O ESG nessa história. O ESG, isso. Que gerem impacto na sociedade, né? Sim. Isso. A gente tem hoje aqui 80% do petróleo do Brasil é produzido no Rio de Janeiro. Ah, tá bom. O nosso petróleo, por ser do pré-sal, ele tem um impacto ambiental, diversos estudos apontam, na ordem de 20% menor do que o petróleo de águas rasas, mas continua sendo petróleo. Continua sendo fóssil. Estamos no processo de transição energética. A gente vai usar o petróleo como alavanca para essa transição, quer dizer, os recursos provenientes do petróleo, mas a gente quer sair disso. Eu acho que isso é comum para todos. Nós queremos sair do petróleo. Carro elétrico é bacana? É bacana. É importante. Mas também botar um gerador a diesel para rodar gerar energia para um carro elétrico não faz sentido. Então, essa questão do ESG... do ESG, Não, é verdade. De empresas que geram impacto... Temos as 2 maiores florestas urbanas do mundo dentro da mesma cidade. E aí a gente fala de Amazônia, né? É importante cuidar da Amazônia, mas será que não existem diversas soluções que possam ser empoderadas, considerando que nós temos as 2 maiores florestas urbanas do mundo, independentes, elas são as maiores? Sim. Aí sim, só voltar lá, né? A gente estava falando aí, a empresa cresceu e o cara vai ao mercado buscar sócios, né? Para buscar sócios existe um negócio que é importantíssimo, né? A gente fala na sigla ESG, né? O G, que é governança, talvez seja disparada a mais responsável ali, né? Que é você ter, por exemplo, transparência no disclosure, né, na abertura das informações sobre o negócio. Que é você saber que o risco de fraude é mitigado, está mitigado, né? É você saber que o que você está sabendo é de fato um espelho ali da realidade. Então, isso é muito positivo. Isso talvez seja um impacto, uma externalidade, né, mas pensar negócios, né, atrelados ao Rio, buscando padrões de governança melhores, para poderem se relacionar com a Bolsa, através da Bolsa, né, terem trocas de ação na Bolsa, isso pode ser interessante. Então, o impacto ambiental, porque a gente precisa ter negócios aqui atrelados a isso. Existe um branding natural na cidade para isso, eu concordo. Tá? Existem, sim, pequenos negócios. Existem alguns negócios relacionados a isso, sim. Agora, são esses os negócios que vão para a Bolsa primeiro? Ou não? Aí eu acho que você sabe mais que eu. Você deve estar mais por dentro da conversa que eu ali com, né, mas sem dúvida é uma marca, é uma maneira da gente se diferenciar bastante do resto, né? Não são teses
de curto prazo. Tá? O investimento responsável, as pessoas estão começando a evitar usar a sigla ESG, ele vai fazer preço, né? Ele vai fazendo preço à medida que a gente vai entendendo que existem práticas atuais que a gente não consegue mais sustentar. Tá? Por exemplo, né, eu estava falando da Suécia. Os suecos estão muito preocupados com o microplástico. Né? A gente tem microplástico espalhado para tudo quanto é canto. A sacola do supermercado que diz que é reciclável, na verdade, ela só divide o microplástico em muitos e muitos pedacinhos, mas ele continua por aí, continua entrando na gente. Então, investir em negócios, né, que sejam alternativos ao microplástico faz sentido. Né? E isso assim, faz sentido financeiro. Tá? Mas é no longo prazo. Vai ser amanhã? Não sei. Tá? Talvez não. A vontade política, a vontade da população, ela é diretamente proporcional às calamidades, tá? Atualmente. Tá? As pessoas estão aceitando mais tranquilamente que a gente está, assim, sendo causador, que existe relação causal entre descuidos, né, dos nossos processos produtivos e eventos climáticos, catástrofes relevantes. Então, eu acho que é um nicho, sim, sem dúvida. Acho que é um outro nicho, né? Mas vai depender da proposta, né? Porque o empresário em si ele vai pensar, putz, eu abro aqui no Rio, abro em São Paulo, abro em Nova York, ele vai fazer esse benchmark, né? Esse estudo, né? Sim. A gente tem que estar, assim, acho legal a gente conseguir construir essa marca. Eu acho que é um golaço, tá? Não é fácil, tá? Não é fácil, e não é em um dia, né? Como o próprio Cláudio estava dizendo, que ele está há 12 anos nessa missão de trazer a Bolsa aqui para o Rio de Janeiro, e agora a coisa nasce. Ainda está um bebezinho, ainda tem um chão. Mas qual é a palavra que você daria hoje para uma empresa média, uma empresa que fatura seus 50 milhões mês, e que fala assim, você pode parar de ir a banco e abrir o seu capital e se alavancar muito mais barato. Qual o recado que você dá? Gente, procura se estruturar para ter um processo de governança mais claro nesse 100%, primeiro momento. 100%. Procura ter demonstrações financeiras. Procura já ter... Conversar com seus sócios ali de forma bem clara, conversar com seus funcionários. Dali você começou a se preparar para falar para fora e trazer outros sócios. Exatamente. Começa a tentar replicar a estrutura de governança de companhias que têm capital aberto. Tem o board, tem os comitês, tem a assembleia, tem os demonstrativos financeiros com notas explicativas, né? Independentemente de você ter ali uma Big Four auditando, né? uma dessas grandes auditorias que custa caro pra caramba, né? Mas já começa a ter uma preocupação de ter os documentos e todos os ritos, né, de uma empresa listada. Porque isso facilita muito depois a conversa com a Bolsa, né, que vai ter que fazer uma curadoria. Imagina, sei lá, o primeiro IPO que for feito na Bolsa, vai ser um desastre. Não pode, né? A gente vai ter que ser um gol atrás do outro, sem margem de erro, pelo menos no início. Né? E aí a gente... e aí, assim, com isso, esse arcabouço já estruturado, esses pilares bem fundamentados, todas as conversas são muito mais fáceis. Né? Legal, legal. Eu acho que é bem isso, viu, André? A gente começa a abrir o Rio de Janeiro e o Brasil para uma segunda bolsa. A competição que o Eduardo Paes estava dizendo, que o Chicão estava colocando, a competição que tem entre as duas bolsas é uma questão bastante importante, mas mais do que isso, criar uma proximidade, por mais na internet que estejamos, por mais desconectados daquela vida do que a gente via, né? A gente vai lá e põe assim, imagem de bolsa de valores no chat GPT. Aí mostra um painel grandão, um monte de gente com um papelzinho na mão, com telefone. Opa, não é assim mais que a coisa funciona. Mas a imagem que o chat GPT traz para você é essa imagem, mas por mais que isso aconteça, você começa a falar
mais próximo aqui das empresas do que é isso. Há uma conscientização, há uma aproximação, mais empresas de porte médio. Se você tem uma empresa de porte médio, vem conversar com a gente e ali você vai saber mais sobre o que é essa nova possibilidade, porque a quantidade de empresas, de startups, de projetos novos, projetos startups, né, dentro de organizações já existentes e que muitas vezes vão se alavancar na bolsa, quer dizer, trazer recursos para fazer aquilo se tornar uma realidade ou ganhar escala. Às vezes ele está vendendo, já fez a prova de conceito, a coisa funciona ainda como prova de conceito, mas ele precisa ganhar escala. E na hora que ele precisa ganhar escala, ele precisa de investimento. E aqueles sócios que estão ali perto dele, correndo o risco, falou, olha, chegou o meu limite de investimento, ele precisa ir para fora. Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos isso que esse universo novo que se abre no Rio de Janeiro e abre para o Brasil, traz para a mesa, não é não, André? Sim, certamente. Assim, eu acho que é uma... Meu pai usava muito essa expressão, né? Enfim, é padrão civilizatório, né? Então, pô, a gente quando perde uma bolsa, né, a gente perde faz sentido a segunda maior economia de um país gigantesco, né, ter uma... Como eu tinha dito, faz sentido, né? Então, faz sentido, inclusive, do ponto de vista de educação financeira, que eu acho que é um pouco, né, do empreendedor, do carioca, né, cara, tem uma bolsa aqui, que é isso? Até as próprias escolas, né, começarem a falar... Leva a criança, turma para visitar a bolsa, sim, né? Assim, isso facilitar isso, né? As escolas não visitam a bolsa, né? Eu nunca visitei a bolsa na escola. Então, isso é fundamental, tá? Porque o jogo do tigrinho está aí firme e forte, né? Então, é importante as pessoas saberem, terem muita clareza das vantagens e desvantagens dos lugares onde elas colocam dinheiro, né? Isso, eu acho que é icônico, tá? É importante isso. Legal. Bom, vamos para as considerações finais. Eu agradeço o convite, tá? É um prazer estar aqui, é um prazer... É sempre um prazer, tá? Encontrar um grupo de cariocas, né? Querendo o melhor da cidade, tá? Acho que a gente precisa muito disso. Eu fico... Assim, o Rio tá... Né, foi falado ali em cima pelo Vilar, eu acho, né? A gente está naquele momento do reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, é importante isso, mas o ponto é o seguinte, assim, às vezes eu acho, né, sobretudo no mercado financeiro, como todo mundo transita muito entre São Paulo, né, Rio, a gente fica em umas conversas de comparar uma cidade com a outra e, cara, assim, eu acho que os cariocas têm que falar menos mal do Rio, tá? Eu acho que a gente tem coisas incríveis aqui. A cidade é absurda, né? De beleza, de lazer, de gente, né? E a gente tem que valorizar mais isso e assim, as coisas ruins, cara, tudo tem problema. A gente sabe, né? Qualquer empresário sabe que tem coisas que estão legais, tem coisas que vão ter que ficar legais ao longo do tempo, né? Mas, enfim, falar um pouco... valorizar mais o Rio e se for para falar mal do Rio, é só entre os cariocas a porta fechada, né? É isso. Sim. Você sabe, isso que você está dizendo é uma coisa interessante. Eu vi uma propaganda, eu acho que era de cerveja, onde a turma estava na praia, ali num quiosque, e tipo Búzios ou Cabo Frio... E aí estavam falando mal do Rio. Poxa, porque aqui assim, assim, assado. E aí chegava um argentino, chegando de lado também para pedir cerveja, ouvia a história e falava, é mesmo não, isso aqui é bom pra caramba. Não é assim não, eu falo mal, você não. Então, eu acho, o Rio também tem bastante disso, né? A gente ter consciência do local, do lugar que a gente está, da posição que a gente está, e essa conversa é construtiva quando você até mesmo expõe essas feridas internamente, mas uma coisa que não estava acontecendo e agora está acontecendo, e aqui o RJ Mais da associação é um canal para isso, é a gente tratar
essas feridas internamente para que elas sarem e a gente consiga mudar de lugar, porque a vida de reclamar não é a vida do brasileiro. Tem um posto de uma rede de distribuição de combustível que fala isso, né? O brasileiro não desiste nunca, o carioca não desiste nunca, o cara que estava vendendo a sopa de pedra, ele não desistiu em momento algum, mesmo sem nada ter. Sem nada ter, porque nem o fogo ele tinha, né? Você não falou do fogo. Não. Ele tinha a água e a pedra. Providenciou a lenha. A lenha. Cara, então, esse espírito, essa condição que está dentro da gente, é isso que a gente tem que fazer, ir para frente, dar a volta, sacode a poeira e dar a volta por cima, né? É isso. Vambora. Então, você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve, curte, aperta o sininho e vem para esse time, porque nós não somos muitos, né, não, André? Mas a turma aqui é muito boa. Então, vem para cá, porque braços são fundamentais nesse processo de dar essa volta por cima, nesse processo de transformação do Rio de Janeiro e do Brasil através dessa plataforma Rio de Janeiro. Vem para cá.